Apocalipse capítulo 17, versículo 16, o ponto 5 do nosso material didático, o Papa Francisco e a união das religiões. Bom, esse versículo 16 do capítulo 17 está falando da queda da Babilônia apocalíptica, o fim dessa religião que domina o mundo desde 2000 a.C., com a religião criada por Nimrod e Semíramis na Babilônia. Então, eles vão dar fim a essa religião, fazendo surgir uma nova religião. Isso vai partir da união das religiões atuais, né? Ok? E para isso eles vão dar fim à Igreja Católica. Então veja o que o Papa Francisco tem feito, e eu vou fazer citações aqui, até de católicos, para demonstrar que realmente existe uma preocupação diferenciada com o que está acontecendo na Igreja Católica. Os católicos que estão sendo enganados lá, eles estão vendo esses últimos passos desse Papa Francisco, que é uma preparação para o anticristo. Eu vou colocar aqui sites católicos reclamando disso. Observe. Para que os leitores não pensem se tratar de uma perseguição evangélica, apresento um artigo do site católico Rainha Maria, e o que ele fala sobre esse Papa. É pena que os católicos não consigam ver que o trabalho preparando o caminho do anticristo não nasceu com esse Papa, nasceu com Constantino. Ou seja, eles estão pensando que esse Papa é um homem que está desviado lá no Vaticano. Mas, na verdade, essa instituição já nasceu pagã. Os católicos têm que abrir os olhos para isso. Eu coloco o link aí para vocês verem depois completo. O título diz: Francisco deu mais um passo para a formação da religião ecumênica do anticristo, com um vídeo pedindo a união de todas as religiões, uma mensagem que todos os caminhos levam a Deus. Ninguém necessita mais converter-se à Igreja Católica. Repetindo, isso é um site católico reclamando das propostas do anticristo, ok? Aí coloco ali o editor, ok? Dilson Kutcher. Ele diz: conforme o que já disse algumas vezes, os comparsas do anticristo teriam a obrigação satânica de colocar o homem maligno certo no Vaticano. Lembrando, isso aqui é um site católico. O falso profeta anunciado no Apocalipse para o cumprimento do fim dos tempos. O falso profeta tem a missão de convencer e unir a todos numa única religião universal. Somente assim o poder mundano do anticristo terá grande influência nos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ele cita 2 Tessalonicenses 2,9, né? E, mesmo diante de inúmeros fatos e declarações, provando que Francisco é, infelizmente, um antipapa, eles chamam assim de antipapa personagens na história que agiram completamente contra um determinado papa eleito, ou tiveram 3 papas eleitos ao mesmo tempo, ficou um excomungando o outro. Então, no final, os outros 2 foram chamados de antipapa. Aquele que dominou no final foi considerado o papa, né? Tá bom? Então, ele diz que Francisco é, infelizmente, um antipapa, a serviço da nova ordem mundial e de seu anticristo. A maioria dos católicos acha uma maravilha que Francisco esteja unindo todas as religiões em prol da paz e do amor. Então, observe, o site católico está reclamando do trabalho que o Papa Francisco tem feito em prol de unir as religiões e apresentando declarações de que o Papa coloca que não é mais necessário se converter, nem a Igreja Católica, vamos dizer, você pode seguir a Deus na religião que você está. É isso que eles estão reclamando que o Papa Francisco está fazendo. Como o artigo prossegue: mas cultivam a paz e o amor do mundo,
esquecendo do amor à verdade de Cristo. Então, ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar, segundo Tessalonicenses 2:10. E apresenta também o versículo 12. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. O preço de cultivar essa paz e amor mundano que agrada aos homens e não agrada a Deus será cair na armadilha que Satanás preparou para o fim dos tempos, fazendo que a maioria dos católicos caia na apostasia e no erro de aceitar que todos os caminhos levem à salvação e a Deus. Ou seja, esse site católico, ao mesmo tempo, ele está na contramão, porque o caminho que é descrito na profecia, que isso vai acontecer e que essa organização será encerrada. Bom, eu coloquei aí até a imagem que eles colocaram do Papa Francisco rindo e com diversos símbolos de diversas religiões em torno dele, né? E eles colocaram o comentário também. Onde todas as religiões e seitas levam a Deus e ninguém necessita mais se converter. O site maçônico noticiou o diálogo da maçonaria com o Vaticano. Lembrando, isso aqui eu estou lendo um artigo católico reclamando do Papa Francisco. E esse artigo católico, ele reclama que o site da maçonaria hoje noticia e realmente o Vaticano tem diálogo com a maçonaria. Então quem conhece, mesmo sendo enganado por esse monte de heresias e essas doutrinas que a Igreja Católica foi adotando na história, né, na sua história, adotando imagens de escultura, adotando os títulos de Semíramis para Maria, o dia 25 de dezembro de Tammuz colocando para Jesus, adotando a doutrina da guerra justa, guerra santa, dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus, adoração a imagens de escultura, a doutrina do purgatório e a doutrina do determinismo de Deus, né, que chamam de predestinação. Foi inaugurado pelo católico Agostinho de Hipona. O comentário do artigo prossegue. A maçonaria escreve ao Papa Francisco: coloque fim às divisões que atingem nossas relações. Apresentamos a seguir o comunicado de imprensa do Sereníssimo Grande Mestre da Grande Loja da Itália. Aí apresenta o nome da loja, né? Gianfranco Piloni, divulgado em seu perfil no Facebook, do qual afirma ter escrito uma carta ao Papa Francisco. O trecho, datado de 9 de outubro de 2013, diz: com extrema comoção e infinita alegria, me dirijo a vós, santidade, para fazer-vos uma humilde requisição, a fim de que se trabalhe para pôr fim às divisões que atingem as relações entre Igreja Católica e maçonaria, com a esperança de que finalmente possa reinar a justa serenidade entre as duas partes, colocando fim às divergências que ainda hoje elevam um muro entre as relações. Ou seja, ele pede que o Papa Francisco ele faça uma união da maçonaria com o catolicismo. Como nós vimos em outros tópicos, a maçonaria de alguma maneira já está infiltrada na Igreja Católica. É isso que se percebe na história. Diversos sites católicos reclamam, né? A maçonaria é um satanismo e está infiltrada na Igreja Católica. E como hoje também tem um Papa que ele faz parte de uma ordem que é chamada os jesuítas, que muitos papas tentaram exterminar com essa ordem, dizendo ser uma ordem satânica, ela sobreviveu e hoje essa ordem está na liderança da Igreja Católica. Então, aquela ordem que alguns papas acusavam de satanista está hoje na liderança da Igreja Católica. Então, para ele também se aliar à maçonaria, que é um satanismo, está muito próximo. Então, podemos apresentar isso, claro, como uma grande evidência de que Jesus está voltando. Esse é um sinal muito grande. Porque a maçonaria que lidera os poderes do mundo, segundo a profecia que nós estamos vendo em Apocalipse 17:16,
ela vai em algum momento destruir a Igreja Católica. Ela vai em algum momento, a besta vai destruir a Igreja Católica. E se a maçonaria está se infiltrando na Igreja Católica, sendo ela um satanismo, será o momento em que eles não terão mais por que utilizar a Igreja Católica. O artigo prossegue. Começa com estas palavras a carta enviada pelo Sereníssimo Grande Mestre da Loja da Itália. Na sua santidade o Papa Francisco, um verdadeiro e próprio pedido de paz e de aceitação, que funda as suas bases sobre valores e princípios comuns às duas realidades. Ou seja, então, ele fala, assim começa a carta, propondo essa paz entre católicos e maçons, essa união. O texto prossegue. Não somos um componente adversário da Igreja Católica por vós dignamente representada, mas antes, pelo contrário, continua a carta, as nossas estradas são paralelas. De fato, a pensamos como vós quanto à totalidade dos problemas que afligem a sociedade contemporânea. Como vós, dizendo o mestre maçom, nós trabalhamos para um mundo de paz e pelo respeito ao ser humano, sem distinção alguma, e pelo respeito absoluto por todas as religiões. Ou seja, quando eu digo também que a verdadeira igreja cristã, ela será perseguida no período chamado princípio de dores, antes do arrebatamento, porque esse princípio que a maçonaria está falando aqui na carta ao Papa, quando o cristão critica as outras religiões, seja ela espírita, seja ela hindu, islâmico, vai chegar um momento em que a maçonaria, junto com o Papa, junto com a besta, que certamente a maçonaria faz parte, eles vão tornar isso crime no mundo. Existem países que já é crime. Se você falar contra determinadas religiões ou falar contra determinadas atitudes como sendo pecado, o cristão ele já é criminalizado pela sua opinião religiosa. Canadá, Inglaterra, são países que se um pastor falar que homossexualismo é pecado, eles já vão presos. Isso tende a aumentar, isso tende a tomar o mundo. E o Brasil, como está vivendo uma situação de políticos que estão começando a odiar a religião porque acreditam que eles foram tirados do poder pelos religiosos, se eles voltarem ao poder, eles vão acelerar essa aproximação com esse que eles vão chamar de ideal do mundo civilizado. Canadá, Inglaterra e outros países, a tendência é que o mundo siga esse pensamento, que é o que o espírito do anticristo está colocando no mundo. Bom, o artigo católico prossegue. A história da diatribe entre igreja e maçonaria começa já em 28 de abril de 1738, quando o Papa Clemente XII, com a carta apostólica eminente, coloca em guarda os crentes contra a maçonaria. Daí em diante, ela foi condenada por diversos papas em quase 600 documentos. Ou seja, até quem está na heresia reconhece que a maçonaria é um satanismo, mas a situação que o mundo está vivendo, e principalmente estará vivendo durante a grande tribulação, o que o Papa, que pelo menos no início da grande tribulação parece que está apoiando o anticristo, ele é muito provavelmente o falso profeta, ok? Então, esse Papa vai estar dizendo o quê? Que o mundo tem que esquecer essas opiniões religiosas e apoiar, vamos dizer, essa nova religião que o anticristo está trazendo. Então, esse reconhecimento de todas as religiões, parar de criticar e todas se considerarem iguais, isso aí o site católico está dizendo que o Papa está fazendo. Ok? O artigo prossegue. Em 1983,
desaparece do novo Código de Direito Canônico a palavra excomunhão contra os maçons. Então o site católico já está dizendo o seguinte: eles começaram a mudar em 1983, ou seja, os maçons já não seriam mais excluídos. Vamos lembrar que eu mostrei para vocês também que, por exemplo, segundo o site luterano, o luterano pode ser maçom normalmente, ele pode ser luterano e satanista ao mesmo tempo. Isso é oficial entre os luteranos. Como eu disse para vocês, a maçonaria, as igrejas reformadas, você pesquisar na história, eles são unha e carne, como diz o ditado popular, né? O comentário prossegue. Para silenciar as vozes insistentes por uma grande mudança, em 26 de novembro de 1983, Joseph Ratzinger, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, confirma o juízo da Igreja acerca das associações maçônicas e logo a inscrição a elas permanecem proibidas, sob pena de exclusão dos sacramentos. Ele diz: quem se inscreve na maçonaria comete pecado mortal e não pode aceder à comunhão. O juízo da igreja permanece, portanto, inalterado. Então ele está dizendo, olha, chegaram a tirar a excomunhão, depois retornaram com uma reprovação. E ele está reclamando. Esse Papa Francisco, ele está querendo mudar isso novamente. Então, até o católico sincero, né, que segue essas doutrinas que foram alteradas pela história, ele vê que o que está acontecendo não é algo normal. O comentário prossegue. Na carta enviada pelo grande mestre, Gianfranco Piloni, ao Santo Padre, coloca-se o acento propriamente sobre as consequências que este fechamento causou ao longo dos anos. A posição que a Igreja teve e ainda tem, explica Gianfranco Piloni na carta, penaliza os irmãos maçons de credo católico, constringindo-os a professar a fé à margem da Igreja e fazendo com que se sintam quase como intrusos ou fiéis pouco desejados. Ou seja, ele está declarando que os satanistas também são católicos. Nós sabemos que é até um título que as pessoas usam, né, para a Igreja Católica Apostólica Romana, chamando ela de Igreja Católica Apostólica Espírita Romana, porque é sabido também de uma ligação do catolicismo com o espiritismo na história. Isso aconteceu até com os negros aqui do Brasil, isso aconteceu com os celtas. O espiritismo celta está ligado à Igreja Católica. Aquela cruz com um sol, é sabido de onde vem aquela cruz com sol. Vem do missionário católico Patrício, que trabalhando entre os celtas, passava uma semana cultuando lá no espiritismo celta e depois uma semana os sacerdotes celtas, chamados druidas, vinham para a paróquia católica com ele. Foi ele que misturou o catolicismo e assim surgiu esse catolicismo irlandês. Então, essa mistura é que eles estão propondo que se torne normal também com a maçonaria. Já é normal com o espiritismo, que se torne normal com a maçonaria. Ou seja, sendo a maçonaria uma séria candidata a ser a instituição que organiza a religião do anticristo, isso é muito provável, né, por essa religião ocultista e que adora a esse Deus, né, acima de todos os outros deuses, pode adorar os outros deuses, mas tem que adorar esse Deus da maçonaria. Isso é muito provavelmente uma preparação para o anticristo. E o mundo está sendo levado, até porque essa maçonaria, ela, como disse, ela combina com a besta que sobe do mar, porque ela é um poder político, ela controla os políticos do mundo. Os políticos dos Estados Unidos, é comprovado, a organização dos Estados Unidos foi feita pela maçonaria. E onde a maçonaria entra, os líderes que vão substituir outro líder são sempre maçons. A história diz que a Igreja Batista Reformada foi fundada por um maçom aqui no Brasil
eles declaram isso abertamente. Ele abria uma igreja batista reformada e uma loja maçônica na mesma rua. Só você pesquisar na internet, os primeiros missionários batistas eram maçons, são batistas reformados. E eles, infelizmente, seguem esse padrão até hoje. Né? Nas igrejas, é muito comum os batistas reformados se declararem maçons. O comentário prossegue. Já por ocasião da inauguração da sede romana da Praça Campo Másio, em setembro de 2012, o grande mestre da grande loja da Itália tinha buscado desfazer o senso comum ligados ao pensamento corrente sobre a maçonaria. Ele diz, abre aspas, não se trata de um lobby, de uma sociedade secreta. A natureza da maçonaria é humanitária, filosófica e moral. Só que nós sabemos qual é a filosofia que está por trás dela. A filosofia é a filosofia satânica. E ela tem aquela semelhança, né, como Daniel profetizou, que o anticristo não fará caso do amor das mulheres, o líder da besta. Né? A maçonaria é assim, né? A maçonaria, ela não dá importância às mulheres, apesar que criaram uma maçonaria aí, mas que não é oficial uma maçonaria feminina. Bom, o artigo prossegue. Ele diz que a maçonaria estimula a tolerância, mas, como eu disse, o estimular a tolerância deles é o caminho de adorar o Deus da maçonaria como sendo o principal. E ele prossegue dizendo, pratica justiça, ajuda aos necessitados, promove o amor ao próximo. A maçonaria deixa a qualquer um dos seus membros a escolha e as responsabilidades pelas próprias opiniões religiosas e tem uma relação de respeito absoluto para com qualquer religião. É apolítica e impõe aos seus membros os deveres de lealdade cívica. Se tivesse caráter secreto, não teríamos aberto uma sede em Praça Campo Másio diante das instituições. Hoje a maçonaria tem prédios, sabido, abre-se sempre loja, mas a questão secreta é realmente os pactos que são feitos, que são confirmados por muitas pessoas que participaram da maçonaria. O artigo católico continua reclamando do Papa. O fechamento da Igreja e de grande parte da opinião pública, porém, jamais deixou de existir. Peço a vós, santidade, um esforço para eliminar completamente as intolerâncias agora superadas nas nossas relações publicamente. Ou seja, ele diz que as intolerâncias entre católicos e maçons já foram superadas. Ou seja, a intolerância significa o católico não aceitar o maçom. A intolerância seria o católico não aceitar o satanismo. A tolerância seria o católico aceitar o satanismo. Ou seja, o que se profetiza no Apocalipse da Babilônia apocalíptica, mais uma vez a Igreja Católica está combinando com o que o Apocalipse profetiza, que a religião da antiga Babilônia, que era a religião que dominava Roma, ela vai ser útil para o anticristo por um determinado momento, mas que depois ele vai destruí-la. Então ele diz que já foram superadas. E ele pede que o Papa faça isso publicamente, aceitando, pois assim, esta minha súplica a vós, conclui o grande mestre Gianfranco Piloni na carta, para transformar os nossos templos em templos para a paz, lugares de encontro, lugares de testemunho dos mais altos e elevados sentimentos de solidariedade e de fraternidade humana. Ou seja, ele fala os templos maçons, ele fala os nossos templos, eles serão lugares de encontro, lugares de testemunho. Os templos maçons estarão abertos aos católicos. Ele propõe na sua carta diretamente uma união entre a maçonaria e o catolicismo. E conclui, perguntamos-nos agora se Sua Santidade Papa Francisco decidirá responder a esta carta acolhendo este ramo de oliveira,
conhecido como símbolo da paz, e colocará fim ao eterno confronto entre igreja e maçonaria. Ou seja, o artigo, então, ele faz essa primeira proposta, essa primeira crítica e apresenta esse documento que o Papa Francisco pode então fazer mais uma mudança unindo a Igreja Católica e a maçonaria. Como a gente já desconfia da maçonaria como uma instituição importante para o anticristo, o anticristo deverá ser judeu. É sabido que a cúpula, a grande cúpula da maçonaria é controlada por judeus ricos da história, é sabido. Então o anticristo ele deve surgir nesse meio, ou apoiado por esse meio. Eles vão apontar um homem como sendo o salvador da humanidade, o Messias dos judeus, e um homem para todas as religiões do mundo. E isso está sendo trabalhado, e isso é apontado por esse site católico.